Bem-vindos, meus caros ouvintes. Eu sou a Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locran, e a mente por trás de Paradise. Paradise é um mundo onde riqueza e decadência dançam lado a lado. Onde cada escolha, cada silêncio, carrega o peso de consequências capazes de destruir famílias ou erguê-las das cinzas. Um lugar povoado por armas, negócios sombrios e alianças perigosas, onde apenas os fortes e os astutos sobrevivem. De um lado, uma jovem herdeira, última sobrevivente de uma família poderosa, marcada pelo passado e movida por uma sede de vingança. Do outro, um homem que não é o herói que todos esperam, cujos métodos são tão implacáveis quanto misteriosos. Ela deseja que o mundo conheça seu nome, mesmo que para isso precise sacrificar tudo o que é. Ele seguirá cada comando seu, trazendo o inferno à terra. Neste jogo de máscaras e traições, cada decisão é uma linha tênue entre a vida e a morte. Cada passo aproxima da justiça, ou da destruição total. Escutem atentamente, porque esta é uma história de vingança e destruição. Esta é a história de quem sobreviveu para se tornar alguém que ninguém jamais ousará esquecer. Então, acomodem-se, respirem fundo, e deixem que eu conduza seus ouvidos por esses corredores sombrios e ensanguentados. Bem-vindos à História de Paradise. Capítulo 04, Le Diable. A madrugada ainda não tinha decidido se seria noite ou manhã. O céu, visível apenas por uma claraboia alta no teto da garagem, estava de um azul espesso, quase negro, e o ar tinha o gosto metálico do frio antes do amanhecer. Lá embaixo, no subterrâneo da mansão, o mundo parecia suspenso, como se a vida tivesse esquecido de alcançá-lo. O som ritmado das ferramentas ecoava, metálico, contra as paredes de concreto. Cada batida, cada clique de chave de fenda, parecia marcar o tempo de uma respiração contida. Cibele desceu devagar, os passos ecoando suaves pelos degraus, o casaco escuro apertado contra o corpo. O ar cheirava a óleo e ferro, e havia algo tranquilizador naquele cheiro bruto. Lembrava o pai, lembrava as noites em que o ouvia trabalhar ali, o som do motor misturado ao de sua voz cansada. Aquele lugar, mais que qualquer outro na mansão, ainda guardava ecos dele. Nora estava ali. O cabelo preso num coque improvisado, a pele levemente suja de graxa, o olhar concentrado na máquina diante dela. Quando ouviu o som da bengala de Cibele se aproximando, endireitou-se num gesto automático, o de quem se acostumou a medir a postura diante dos superiores. Senhora Veiraut, disse, limpando as mãos num pano. Cibele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, um traço de cansaço nos olhos. Só Cibele, corrigiu, a voz baixa, carregada daquele tom que não pedia permissão, apenas estabelecia. Como vai o carro? Pronto. Nora sorriu, discreta. Troquei a bateria e o sistema de ignição. É um modelo raro. Cibele se aproximou, a ponta dos dedos deslizando sobre o capô prateado. O metal ainda guardava o frio da noite. Ela olhou o reflexo distorcido de seu rosto na pintura e, por um instante, não soube se via a si mesma ou um fantasma. Era do meu pai. Disse, num tom quase ausente. Ele costumava dizer que o motor parecia um coração. Barulhento, mas fiel. Nora sorriu, um sorriso que nasceu tímido, mas carregava calor. Seu pai devia ser um bom homem. Foi. Respondeu Cibele, e o silêncio que seguiu foi tão espesso que parecia preencher o ar, até o mundo decidir que bons homens não sobrevivem. O som do relógio distante marcou um segundo longo. Nora baixou os olhos, talvez por respeito, talvez por desconforto. Havia algo em Cibele, algo nas suas palavras medidas e no modo como as dizia, que sempre deixava uma sombra no ambiente. Como se cada frase viesse de um lugar profundo demais para ser tocado. O carro estava mesmo precisando de atenção. Disse Nora, tentando preencher o vazio. Fiquei surpresa que ainda pegasse. Cibele riu de leve. O som era curto, quase um sopro, mas verdadeiro bastante para desconcertar. Ele se recusa a morrer. A mão dela ainda repousava sobre o capô. Como certas coisas que insistem em continuar mesmo quando tudo nelas já devia ter parado. Às vezes isso é bom. Nora respondeu, franzindo o senho. Persistir. Mesmo que doa. Cibele levantou o olhar, e havia algo cortante na forma como a observava. Ou é apenas teimosia disfarçada de virtude? Os olhos dela, dourados e frios, captaram um feixe de luz da lâmpada acima, e por um instante pareciam líquidos, quase translúcidos. Dói mais fingir que se está lutando do que simplesmente aceitar que se perdeu. Nora segurou o pano entre as mãos, o torcendo com leveza. E você, Cibele? Já aceitou?
A pergunta pairou entre as duas, inesperada, como uma lâmina atravessando o ar parado. Cibele demorou alguns segundos antes de responder. Caminhou até a lateral do carro e apoiou-se contra ele. Aceitar é uma palavra confortável demais, disse, enfim. É o tipo de coisa que as pessoas dizem quando não têm mais escolha. Nora ficou em silêncio, a observando. O rosto de Cibele era uma mistura de cansaço e controle, como se tudo nela, cada gesto, cada pausa, tivesse sido aprendido na marrã, lapidado pelo peso de coisas que ninguém da idade dela deveria carregar. Aos 18, ela já tinha o olhar de quem viveu 2 vidas inteiras. Eu não sei o que passou, disse Nora, com voz suave, mas, às vezes a gente só precisa de um pouco de paz. Cibele inclinou a cabeça, os olhos semicerrados. Paz é uma palavra bonita, murmurou. Mas já percebeu como ela é silenciosa demais? Nora sorriu, triste. O silêncio nem sempre é ruim. Não, respondeu Cibele, mas às vezes ele grita mais do que qualquer som. As duas ficaram quietas. O vento soprou pelas frestas da porta metálica, levantando o cheiro de gasolina no ar. Havia algo quase sagrado naquele momento, um raro intervalo em que o mundo parecia longe, e Cibele, pela primeira vez em muito tempo, parecia alguém de carne e alma, e não apenas uma mente afiada tentando sobreviver. Nora, chamou, num tom mais suave que o habitual. Há quanto tempo você trabalha aqui? Quase 1 ano. Respondeu ela. Entrei quando a senhorita estava. Arthur contratou você, certo? Sim. Ele disse que a mansão precisaria de alguém para consertar as coisas quebradas. Nora sorriu, mas o olhar dela era distante. Acho que ele tentava proteger o que restou. Cibele assentiu devagar. Ele faz isso. Sempre fez. E você? Nora perguntou. Quem protege você, Cibele? A resposta veio na forma de um meio sorriso, frio e bonito, como o brilho de uma lâmina. Eu aprendi a não precisar disso. Nora largou o pano sobre a bancada e cruzou os braços. Todo mundo precisa. Mesmo que não admita. Cibele não respondeu. Olhou para o carro, o reflexo das duas no metal, a mecânica com o rosto sujo e as mãos firmes, e ela, pálida, olhos dourados, um fantasma elegante em meio ao concreto. Eram 2 mulheres diferentes, presas na mesma casa, uma pela lealdade, a outra pelo peso de um sobrenome. Você é muito parecida com ele, disse Nora, num tom de quem arrisca. Com meu pai? Não. Nora hesitou. Com alguém que também já perdeu muito, mas finge que isso torna mais forte. Cibele desviou o olhar, o queixo levemente erguido. Fingir força é, às vezes, a única forma de tê-la. O silêncio voltou. A lâmpada acima delas piscou, lançando sombras que se moviam como fumaça pelas paredes. Lá fora, o primeiro som dos pássaros começou a se misturar ao ar, o prelúdio de um dia que nascia lento. Nora respirou fundo. Se quiser, posso testar o motor antes que suba. Não. Cibele se afastou do carro, o som da bengala voltando a preencher o espaço. Quero lembrar o som como era. Ela começou a subir as escadas, e Nora observou até desaparecer na curva do corredor. Por um instante, o som da bengala se misturou ao das engrenagens que ainda ressoavam, e tudo pareceu se alinhar, o passado, o presente, o peso das coisas não ditas. Lá em cima, Cibele parou por um segundo antes de continuar. O ar frio subia da garagem, tocando sua pele como um sussurro. E, por um breve momento, ela sentiu algo, uma pequena rachadura na muralha que construiu em torno de si. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse Nora. Mas, assim como veio, a sensação passou. Ela ergueu o queixo, recompôs o olhar e continuou a subir, cada degrau a devolvendo aquela versão impenetrável de si mesma. No subterrâneo, Nora ligou novamente o motor. O som reverberou pelas paredes, grave, vivo, como um coração que teimava em bater. E, por cima de tudo, o dia começou a nascer. A casa ainda adormecia. O vento do amanhecer entrava pelas frestas das janelas como um sussurro, arrastando consigo o cheiro úmido do jardim e o eco distante do mar que se chocava contra as rochas lá fora. A mansão Weiraut, imensa e silenciosa, parecia conter a respiração, como se aguardasse algo, uma visita, uma sentença, um novo dia que ainda hesitava em nascer. Cibele cruzou o corredor principal, as luzes frias das lâmpadas refletindo em seu rosto pálido. O chão de madeira rangia sob o peso leve de seus passos, e o som ecoava, discreto, mas constante, lembrando a ela que aquela casa, ainda vivia. Mesmo após tudo.
mesmo após todos. Os cabelos, soltos, caíam em ondas negras sobre os ombros, e sob os olhos havia o traço visível de uma insônia disciplinada, não a do desespero, mas a da vigília. Havia aprendido a não confiar no sono, nem em seus sonhos. Quando passou pela grande escadaria, viu o reflexo do fogo tremeluzindo na sala de estar. O coração deu um leve sobressalto, não de medo, mas de reconhecimento. O fogo sempre foi o centro daquela casa, o ponto onde o passado se reunia para lembrá-los de queimar junto. Arthur estava lá. Sentado na velha poltrona de couro, o corpo inclinado levemente para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, segurando um livro aberto entre as mãos calejadas. O rosto era o de um homem que já não devia nada à juventude, linhas marcadas, olhos fundos, o cabelo grisalho penteado com uma precisão quase militar. Mesmo àquela hora, trajava o mesmo terno escuro, a gravata perfeitamente ajustada, como se nunca tivesse aprendido a estar à vontade. Cibele parou à porta, observando por um instante antes de falar. Não conseguiu dormir, velho amigo? Arthur ergueu os olhos, e o sorriso que lhe ofereceu foi discreto, quase indulgente. O sono é perda de tempo quando se cuida de fantasmas. Ela cruzou o salão devagar, os pés descalços tocando o tapete. As chamas da lareira lançavam sombras em suas feições, e por um momento o fogo refletiu nos olhos de Cibele, o tornando âmbar, quase dourados. Há muitos deles por aqui, murmurou. Às vezes acho que a casa inteira é feita deles. Arthur fechou o livro com um movimento lento, medido. Concordou, olhando para o fogo. Mas alguns fantasmas ainda respiram. Cibele sorriu de leve, sentando-se na poltrona oposta dele. E acha que eu sou um deles? Ele ergueu uma sobrancelha. A senhorita? Fez uma pausa curta, quase imperceptível. Não. A senhorita é o motivo pelo qual eles continuam por perto. O comentário ficou suspenso no ar, como fumaça. Cibele olhou para o fogo, o rosto quieto, e por um momento pensou em responder, mas as palavras lhe pareceram inúteis. O fogo estalou, preenchendo o espaço entre eles. Acha que ele vem, Arthur? Perguntou, enfim. O mordomo, embora aquele título fosse pequeno demais para o que ele era, desviou o olhar do fogo para ela. Ele quem? Ela hesitou. Os lábios se moveram antes que a voz saísse. O anjo de asas negras. Arthur respirou fundo, e o movimento fez render o tecido do paletó. Fechou o livro, depositando-o sobre a mesa lateral. Se prometeu, ele virá. Cibele ficou quieta por um instante, observando as chamas se curvarem dentro da lareira. E se não vier? Perguntou baixo. Arthur inclinou-se um pouco mais para frente, apoiando os cotovelos nas pernas. Então a senhora terá que se tornar o próprio inferno. Cibele olhou, e por um breve segundo, o rosto dela pareceu de uma criança perdida dentro de uma armadura grande demais. Mas a expressão se recompôs rápido, o olhar endureceu, e um sorriso breve, quase triste, cruzou seus lábios. Talvez já seja tarde para não ser. O silêncio que se seguiu foi longo, confortável à sua maneira. O fogo crepitava, projetando sombras que dançavam nas paredes como lembranças distorcidas. Arthur a observava com aquele olhar de homem que já viu demais e ainda assim se recusava a deixar de cuidar. Era uma expressão que misturava cansaço e devoção, uma ternura que jamais ousaria se dizer em voz alta. Lembra de quando eu era pequena, Arthur? Perguntou Cibele, o tom leve, mas carregado de algo que ele reconheceu de imediato, saudade disfarçada de ironia. Lembro, sim. Respondeu ele. A senhorita costumava roubar as chaves do escritório do seu pai e se esconder aqui, atrás da cortina, achando que ninguém perceberia. Ela riu. E você sempre me encontrava. Eu sempre encontrei todos os Veiraut, senhorita. Disse ele, e havia algo de solene em sua voz. Era o meu trabalho. Bem, ainda é. Cibele se levantou, andando até a lareira. Passou os dedos sobre a borda de mármore frio, observando o reflexo fragmentado das chamas no anel que usava no dedo indicador. Deve ser um fardo pesado. Cuidar de fantasmas. Arthur sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. É mais leve do que ver a última viva deles se esquecer de quem é. Ela virou o rosto, o encarando. E quem você acha que eu sou, Arthur? Ele sustentou o olhar. A herdeira de um império. A filha de duas pessoas extremamente boas e de corações enormes. A mulher que pode destruir tudo isso com um gesto errado. Ela manteve o silêncio, e o modo como seus lábios se curvaram foi quase imperceptível. Você sempre fala comigo como se eu fosse perigosa. Por que é? Respondeu ele,
sem hesitar. Mas é o tipo certo de perigo. O tipo que mantém os outros vivos. As palavras pairaram no ar, densas, e por um momento Cibele sentiu vontade de rir, não por alegria, mas por aquele cansaço que às vezes vem do entendimento. Arthur levantou-se da poltrona, ajeitando o paletó. Mesmo mais velho, havia nele uma presença firme, quase inabalável. Aproximou-se da lareira e ficou ao lado dela, ambos olhando para as chamas. Seu pai acreditava que o fogo era um símbolo. Disse ele. Que a chama representava o que a família devia ser, brilhante, perigosa e impossível de apagar. Cibele manteve o olhar fixo nas brasas. Ele morreu queimado. Sim. Arthur assentiu. E ainda assim, o símbolo permanece. Ela respirou fundo, e o som foi pesado, como se o ar do cômodo tivesse envelhecido. Às vezes acho que ele queria que tudo tivesse terminado com ele. Que eu tivesse ido junto. Arthur a olhou com um misto de reprovação e dor. Não fale assim. Por quê? Perguntou ela, sem desviar os olhos do fogo. A morte é mais honesta do que essa vida que restou. E ainda assim, está aqui. Respondeu ele, firme. Está viva. E isso já é um ato de rebeldia. Cibele virou-se, o encarando. Você chama sobreviver de rebeldia? Quando o mundo tenta apagar o seu nome todos os dias, sim. Ele pousou a mão no ombro dela, hesitante, como quem toca algo frágil. Não é fraqueza continuar. Ela não se afastou. O toque era raro, quase esquecido. Um gesto pequeno, mas que pesava como uma promessa. Às vezes penso que você é o único que ainda acredita que há algo em mim que vale a pena salvar. Disse Cibele, num tom tão calmo que doía. Arthur sorriu de canto. Eu acredito porque vi o que seus pais viam. E porque prometi a eles. Ela virou-se completamente, os olhos dourados refletindo o fogo. E se eu não for nada do que eles viam, Arthur? E se eu for o contrário? Ele demorou a responder. Quando fez, a voz era baixa, mas firme. Então ainda assim, eu ficarei. Cibele observou por alguns segundos, procurando alguma brecha de dúvida naquele rosto velho e cansado. Não encontrou. A lealdade dele era algo que ela não compreendia, e talvez nunca compreendesse. O vento soprou, e uma das janelas tremeu. O fogo vacilou, e o estalo das brasas quebrou o silêncio. Sabe, disse Cibele, voltando a encarar as chamas, às vezes me pergunto se a lealdade é apenas uma forma mais lenta de morrer. Arthur deu um leve riso. Talvez. Mas é uma morte mais digna do que a covardia. Ela se afastou um pouco, as mãos cruzadas às costas, o olhar perdido. Você fala como se ainda houvesse dignidade no que fazemos. Eu falo como alguém que viu seu pai sangrar por ela. Respondeu. E vê agora a filha tentando aprender a mesma lição. O silêncio retornou, mais pesado desta vez. O amanhecer começava a rasgar o céu do lado de fora, e uma luz fria se infiltrava pelas frestas da cortina, tocando os móveis, as molduras, o chão. Cibele suspirou. Às vezes, acho que tudo que restou dessa casa são as promessas que ninguém conseguiu cumprir. Arthur se virou para ela. E às vezes é das promessas quebradas que nascem os novos impérios. Ela olhou, e por um instante, o que havia nos olhos dela não era dor, nem raiva, mas um lampejo raro, esperança, talvez. Ou a lembrança dela. Arthur, disse, num tom quase suave. Se eu falhar, então eu falharei junto. Respondeu ele, antes que ela terminasse. Ela riu, e o som foi pequeno, sincero. Você é um velho tolo. Sempre fui. Disse ele. Mas aprendi que algumas causas merecem tolos. Cibele caminhou até o sofá, sentando-se. A postura ainda era ereta, o semblante calmo, mas havia algo cansado em seus gestos, algo que apenas Arthur seria capaz de notar. Você devia descansar, disse ele, num tom que não era uma ordem, mas um pedido. Ela balançou a cabeça. O inferno não dorme, Arthur. Ele assentiu. Então eu também não dormirei. O fogo arrefeceu um pouco, e o som do mar, lá fora, ficou mais audível. Por um momento, a casa pareceu viva, como se respirasse junto com eles, carregando segredos de gerações. Cibele se recostou, o olhar preso ao vazio. Sabe o que me assusta mais? Perguntou. Que talvez o inferno não venha me buscar. Talvez ele já esteja aqui, e eu só tenha aprendido a chamá-lo de lar. Arthur ficou em silêncio, apenas a observando. A luz da manhã tocava o rosto dela, e por um instante ele viu a menina de antes, a criança curiosa que se escondia atrás das cortinas, os olhos grandes demais para um mundo tão cruel.
Então queimar este lar será o primeiro passo. Disse ele, por fim. Cibele sorriu, aquele mesmo sorriso vazio de antes, e os olhos dela pareciam refletir tanto o fogo quanto o frio. Talvez. Murmurou. Mas ainda há tempo antes das chamas. Arthur voltou a se sentar, abrindo novamente o livro. O som das páginas quebrando o silêncio era reconfortante. Ela permaneceu quieta, olhando o fogo até que as chamas começassem a diminuir. Lá fora, o sol subia, pálido e lento. A casa acordava, e com ela, o mundo que Cibele jurou destruir e reconstruir. E no coração daquela manhã cinzenta, Arthur e Cibele permaneceram ali, dois sobreviventes de um passado que se recusava a morrer, sentados diante do fogo que nunca se apaga. 16 de maio de 2026. 6 meses haviam se passado desde o último vestígio de Paradise. 6 meses de uma espera muda, onde cada amanhecer parecia um espelho trincado do anterior. O tempo não andava dentro da mansão, apenas se arrastava, exausto, como um animal ferido que se recusa a morrer. Cibele aprendeu a caminhar por entre as horas como quem atravessa um campo de neve, deixando pegadas leves demais para serem lembradas. As cortinas sempre fechadas, o som do relógio no corredor ecoando como um coração mecânico. Arthur, paciente como uma sombra, acompanhava seu silêncio. Havia dias em que ele apenas deixava uma xícara de chá na porta e partia sem dizer palavra. Em outros, tentava uma conversa breve, sobre o jardim, o clima, um livro qualquer. Ele parecia compreender que, para ela, as palavras haviam se tornado uma forma de dor, cada uma reabrindo feridas antigas demais para cicatrizarem. Nos primeiros meses, Cibele não ousava sair dos limites da propriedade. Não porque tivesse medo, mas porque o mundo lá fora parecia irrelevante, um eco distante, sem cor. A mansão era seu casulo e sua prisão, e Arthur, o único guardião. Ele cuidava dela com a mesma devoção com que se cuida de uma chama prestes a se apagar. Mas o que ele não percebia, ou fingia não perceber, era que Cibele não temia o escuro. O que a atormentava era a ideia de voltar a ver a luz. Naquela manhã, porém, algo diferente se formava no ar. Talvez fosse o peso do tédio, talvez apenas o instinto de quem começa a pressentir o próprio colapso. Cibele acordou antes do sol, se olhou no espelho e mal se reconheceu. A pele, ainda mais pálida, parecia vidro sob a luz cinzenta. O cabelo negro caía em ondas soltas, desalinhadas, e os olhos, aqueles olhos de mel cristalino, haviam perdido o brilho. Ela não sabia ao certo o que a levou a decidir sair. Talvez o silêncio, que começava a gritar dentro da casa. Talvez o fato de que esperar por algo que não vem também era uma forma de morrer. Arthur a encontrou no saguão, vestida de preto, o casaco fechado até o pescoço. Ele não disse nada, apenas observou enquanto ela calçava as luvas de couro e prendia os cabelos com um grampo prateado. Vai sair, senhora? Perguntou, por fim, em um tom que oscilava entre o cuidado e a desaprovação. Preciso respirar um pouco. Respondeu Cibele, sem olhá-lo. Há ar suficiente por aqui, se me permite dizer. Ela sorriu de canto, aquele sorriso quase imperceptível que era mais uma lembrança do que um gesto. Não esse tipo de ar, Arthur. Ele se aproximou, esticando a mão para ajeitar a gola do casaco dela, como se ainda fosse uma criança prestes a enfrentar o frio. Ao menos leve o carro. Cibele assentiu. Prometo não atropelar ninguém. Não é com eles que me preocupo, disse ele, baixando o olhar. O portão da mansão se abriu com um ranger lento, quase cerimonial. O motorista, calado, a esperava junto ao veículo prateado, o mesmo carro que pertencia ao pai dela. O motor, restaurado por Nora semanas antes, rugiu com uma vitalidade quase insolente. Ao vê-lo, Cibele sentiu algo apertar dentro do peito, uma lembrança de dias em que os motores soavam como promessas, e não como fantasmas. O caminho até o centro da cidade era sinuoso, coberto por árvores que se inclinavam sobre a estrada como se espreitassem os vivos. O mundo parecia ter mudado sem ela. Vitrines novas, rostos desconhecidos, prédios recém-pintados. Tudo exalava movimento, vida, continuidade. Mas para Cibele, o tempo ainda estava parado. Quando o carro parou, ela hesitou. O motorista abriu a porta, mas ela permaneceu imóvel, olhando o reflexo do próprio rosto no vidro da janela. Por um instante, pensou em mandar dar meia volta. Mas o orgulho, ou talvez a necessidade de lembrar a si mesma que ainda existia, falou mais alto. As ruas de Averfell estavam cobertas por uma fina névoa que subia do chão como um hálito. O frio da manhã grudava na pele e tornava a respiração visível,
uma lembrança incômoda de que ela ainda respirava. As pessoas a notavam imediatamente. Era impossível não notar. A herdeira Veiraut. A menina que perdeu tudo. A sobrevivente do massacre. Os olhares vinham de todos os lados, curiosos, piedosos, temerosos. Mulheres cochichavam nas portas das lojas, homens fingiam não reparar enquanto acompanhavam o movimento dela pelos reflexos das vitrines. Os mais jovens, em grupos, a observavam com aquela mistura de fascínio e medo que se reserva a figuras de lenda. Cibele caminhava em silêncio, o passo firme, a postura impecável. Cada movimento dela era um lembrete de que o poder não precisa de voz, basta presença. Passou diante da livraria onde a mãe comprava romances. O mesmo letreiro de ferro, o mesmo aroma de café e papel envelhecido. Por um instante, sentiu o impulso de entrar, mas o cheiro de lembrança era forte demais. Ela desviou, seguindo o fluxo das ruas até que o murmúrio da cidade se tornou apenas ruído. E então a viu. Entre duas lojas, uma de flores e outra de antiguidades, havia algo novo. A fachada era preta, polida como obsidiana, e sobre a porta pendia uma placa dourada, de Clover. As letras brilhavam de um modo estranho, como se o dourado tivesse vida própria, cintilando conforme o vento passava. A curiosidade, que há meses parecia adormecida, despertou de leve dentro dela. Cibele se aproximou devagar, os saltos ecoando no chão molhado. O vidro da vitrine refletia seu rosto misturado ao interior da loja, e a imagem parecia uma pintura surreal, metade viva, metade lembrança. O interior era iluminado por luzes quentes e suaves, que oscilavam como chamas contidas. O balcão, feito de madeira escura, possuía entalhes de trevos e constelações. Nas prateleiras, fileiras de doces e pães vindos de todas as partes do mundo, éclairs franceses ao lado de melktertelk sul-africanas, pastéis de nata portugueses dividindo espaço com taiyaki japoneses e empanadas argentinas. Era um lugar impossível, como se o mundo inteiro tivesse sido destilado ali, em forma de aroma. O cheiro era um convite e uma armadilha ao mesmo tempo, manteiga derretida, açúcar queimado e algo indefinido, talvez canela, talvez memória. No canto, um gramofone antigo tocava uma melodia lenta, uma bossa nova de notas que pareciam suspensas no ar, sem pressa de terminar. Cibele observava tudo de fora, com os dedos levemente pressionados contra o vidro. Havia poucas pessoas lá dentro, um casal trocando risadas baixas, um homem lendo jornal, uma criança lambendo o dedo coberto de açúcar. Nenhum deles parecia perceber a estranheza do lugar. Era como se a loja existisse entre dois mundos, aquele em que o tempo corria e o outro, o dela, onde tudo havia parado. Por um instante, pensou em entrar. A ideia pareceu ridícula e sedutora ao mesmo tempo. Entrar significaria ser vista, ser parte. Mas ela não era parte de nada. Não mais. O vento soprou, levantando uma mecha de seu cabelo e espalhando o perfume doce da padaria pela rua. Aquilo a desestabilizou de um modo estranho, como se o cheiro fosse uma lembrança de algo que nunca viveu, mas ainda assim reconhecia. Aquele aroma parecia sussurrar que existia algo além da dor, mesmo que ela não soubesse nomear o que era. Um homem saiu da loja nesse instante, alto, de avental branco, o rosto parcialmente coberto por uma máscara de confeiteiro. Ele olhou brevemente em direção a Cibele, e por um momento ela achou que ele a tivesse reconhecido. Mas ele apenas sorriu, gentil, e voltou para dentro, empurrando a porta de vidro. Um pequeno sino tilintou no alto, o som suave e agudo cortando o silêncio. Cibele permaneceu imóvel. O som ecoou dentro dela como uma lembrança distante, o som de portas que se abrem, de mundos que convidam. Mas ela não entrou. Ficou ali, parada na calçada, observando o reflexo do próprio rosto no vidro, enquanto a cidade voltava a girar em torno dela, indiferente e viva. Arthur havia lhe dito uma vez que há momentos na vida em que o inferno não se parece com fogo, mas com espera. E talvez fosse isso que ela vivia agora, o limiar entre um passo e outro, entre o passado e o que poderia vir. O sino tilintou novamente, breve, como se o destino tivesse insistido uma segunda vez. Mas Cibele apenas respirou fundo, recuou um passo e olhou para o céu nublado, onde o sol tentava, em vão, romper as nuvens. O mundo continuava. E ela, por enquanto, também. O sino balançou quando ela abriu a porta. O som foi leve, como um sussurro metálico que se perdeu no ar morno da padaria. Por um instante, o vento gélido da rua entrou, espalhando um turbilhão de folhas secas pelo chão encerado. O contraste do frio de fora e o calor acolhedor de dentro a fez hesitar por um segundo. Era como atravessar uma fronteira invisível entre dois mundos.
O ar estava impregnado com perfume doce de baunilha, canela e pão recém-assado. Havia uma paz artificial naquele espaço, uma harmonia que parecia feita para distrair a alma cansada. Tudo ali era belo, confortável e cuidadosamente equilibrado. As luzes suaves, o som distante do gramofone, o brilho âmbar das vitrines que exibiam doces do mundo inteiro. A loja agora estava quase vazia. Cybele havia esperado o momento em que os últimos clientes saíssem antes de se permitir entrar. Havia algo de tático em seus gestos, como se até mesmo a simplicidade de entrar em uma padaria exigisse um cálculo, uma leitura silenciosa do ambiente. 2 homens permaneciam lá dentro. Um deles estava encostado no balcão, terno escuro, sapatos caros, aquele tipo de elegância que exalava arrogância. A maneira como ele se inclinava sobre o balcão, o tom de voz impaciente, a mão tamborilando no tampo de madeira, tudo nele parecia exigir o mundo como dívida. Do outro lado, atrás do balcão, estava o atendente. Cybele notou o primeiro sorriso, pequeno, quase preguiçoso, e depois o olhar. Eram olhos finos, levemente semicerrados, como se o homem risse de algo que os outros não conseguiam ver. Mas quando ela entrou, e o sino tilintou, ele desviou os olhos para ela por um instante, e aquele olhar, cinzento como aço molhado, se abriu um pouco. Foi só um segundo. Um instante tão breve que talvez nem tivesse acontecido. Mas Cybele o percebeu. O homem do terno bateu no balcão, impaciente. Ei! Chamou, com aquele tom de quem se acha dono do lugar. Terra chamando o otário. Consigo um recibo? O atendente inclinou a cabeça, desviando o olhar de Cybele para o cliente, o sorriso ainda ali, mas diferente agora, mais fino, mais perigoso. Sinto muito, senhor, disse ele, com uma calma que parecia quase provocação. Já vai sair. O homem arrancou o papel da mão dele com um gesto brusco. Quer saber, garoto? Quem pensa que é? Você trabalha em uma padaria. Vende pães e café. Nem sequer os faz. Se fosse bom em alguma coisa, provavelmente não estaria atrás de um balcão. Então tire essa expressão de superioridade do rosto e me deseje um bom dia. Cybele desviou o olhar, desconfortável. Não por compaixão, mas porque a cena lembrava demais de algo que já viu antes. Pessoas pequenas tentando esmagar outras para se sentirem grandes. Era um reflexo humano previsível, e ainda assim repulsivo. O atendente suspirou, como quem decide que discutir é perda de energia. Tenha um bom dia, senhor, disse ele, e, após uma breve pausa, completou em um tom leve, quase alegre. Aproveite seu pão de mel e chocolate quente, babaca. O homem ficou vermelho, os lábios tremendo de indignação, mas se conteve. Pegou a sacola e saiu, batendo os pés no chão como uma criança contrariada. O sino balançou novamente, e o silêncio que se seguiu foi quase engraçado. O atendente riu baixo, mais para si mesmo do que para ela. Ele não me odeia, disse, ainda olhando para a porta. Odeia a si mesmo. Se as pessoas conseguissem lidar com o ódio que sentem por si, o atendimento ao cliente seria um lugar mais pacífico. Cybele o observou. Havia algo errado naquele homem. Errado não no sentido comum, mas no modo como ele parecia, fora de lugar. Demasiado à vontade dentro do próprio corpo, como se soubesse que nada ali realmente importava. Que babaca, não é? Murmurou ela. Ele olhou para ela, sorrindo com o canto dos lábios. Provavelmente só está de mau humor, disse, semicerrando ainda mais os olhos. Ou talvez a empresa dele tenha tido dias ruins. Cybele arqueou uma sobrancelha. Você parece saber muito sobre ele. Eu ouço bem. Respondeu, casual. As pessoas falam demais quando acreditam que ninguém as está ouvindo. Ela desviou o olhar para o cardápio pendurado atrás do balcão, observando as letras douradas que listavam doces e cafés de nomes quase poéticos. Ele a observava. Não como um homem observa uma mulher, mas como alguém que lê uma frase de um livro e tenta lembrar onde já a viu antes. Com dúvida? Perguntou, após um instante. Um pouco. Se me permite, eu sugeriria o Les Couleurs de la Morte. Disse, o tom brincalhão. Uma especialidade da casa. 7 sabores de sorvete. Dizem que tira o fôlego. Cybele olhou para ele, e pela primeira vez em meses, um sorriso, pequeno, quase involuntário, apareceu. Que nome interessante para um sorvete. É francês. Tudo parece mais sofisticado em francês. Até a morte. Ela assentiu levemente, e ele anotou o pedido. Havia algo cínico e charmoso naquele homem, uma mistura perigosa que ela reconhecia em si mesma.
Cibele se sentou em uma das mesas. O assento era macio, o som da música ambiente, uma bossa nova suave, parecia desacelerar o mundo. Ela colocou a bengala ao lado, ajeitou o casaco e esperou. As janelas deixavam passar a luz nublada da manhã, que refletia no vidro e pintava sombras douradas pelo chão. Quando o atendente voltou, trazia uma taça de cristal, 7 bolas de sorvete, cada uma de uma cor vibrante, vermelho, azul, violeta, verde, amarelo, branco e preto. O contraste das cores parecia vivo, quase pulsante. Ele pousou a taça à frente dela com cuidado, como quem deposita algo precioso. Aqui está, disse, e havia algo curioso na forma como ele a observava. Ela ergueu a colher, provando o primeiro sabor. Gelado, doce e inesperadamente amargo ao fim. Tem gosto de lembrança, murmurou. Ele sorriu. As melhores coisas sempre têm. Cibele observou limpar uma das mesas próximas, o pano passando devagar sobre o tampo. Havia algo na forma como ele se movia, uma leveza descontraída, mas com precisão demais. Os gestos eram relaxados, mas controlados. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ela, casual. Tempo bastante para saber que o açúcar esconde quase tudo. Respondeu, sem olhá-la. Menos os olhos. Eles sempre entregam o resto. Ela apoiou o queixo sobre a mão, o observando. E o que os meus dizem? Ele parou por um instante, o pano imóvel. Que você não veio aqui por sorvete. Cibele riu, um som baixo, curto. E o que te faz pensar isso? O modo como você esperou a loja esvaziar. Disse ele, voltando a limpar. O jeito que mediu a distância entre as mesas antes de sentar. Ele olhou de relance. E o fato de estar de luvas. Ela olhou para as próprias mãos, de fato cobertas pelas luvas de couro preto. Talvez eu só não goste de frio. Talvez. Disse ele, sorrindo. Ou talvez você só não goste de deixar impressões. Ela se calou. Era raro alguém ultrapassar tão rápido a muralha de sua presença. Ele não a conhecia, mas falava como se a estudasse há muito tempo. Ele, por sua vez, parecia se divertir com o jogo. Sabe, eu sempre acho curioso. Disse ele, voltando atrás do balcão. As pessoas entram aqui buscando conforto, mas o que realmente querem é esquecimento. Comida é só desculpa. E o que você busca? Perguntou ela. Paz de espírito. Respondeu, sem hesitar. Mas ainda não encontrei o sabor certo. Cibele ficou em silêncio por um momento. A música mudou, agora uma canção francesa suave, triste, cheia de melancolia. Ela se levantou, caminhando até o balcão com a taça ainda pela metade. O nome é francês, mas o sabor é universal. Disse, pousando a colher. Frio no começo, vazio no fim. E ainda assim você comeu tudo. Porque eu sou teimosa. Ele riu. Um riso leve, mas havia algo nele que soava, perigoso. Como uma lâmina envolta em veludo. Teimosia pode ser virtude. Disse ele. Ou condenação. Depende do que se está lutando para manter. Cibele o encarou. Por um instante, algo nela hesitou. O olhar dele era firme, cinzento, e havia nele um tipo de calma que só os homens que já viram o inferno carregam. E o que você luta para manter? Perguntou ela, sem perceber que o tom havia suavizado. Ele a fitou longamente, e respondeu num sussurro. A capacidade de não matar o que ainda me faz sentir humano. O silêncio que se seguiu foi espesso. Cibele desviou o olhar primeiro. Algo dentro dela, talvez o instinto, talvez a lembrança, reconheceu aquele tipo de dor. A de quem carrega o peso do próprio passado como uma arma apontada para o peito. Ela respirou fundo, recuando um passo. Obrigada pelo sorvete. Disse, finalmente. É bom. Ele sorriu, como se o agradecimento fosse uma piada privada. Após o sorvete, Cibele pediu um café. Ele esfriava lentamente diante dela, e o som baixo da música se misturava ao farfalhar da chuva fina do lado de fora. O relógio marcava quase meio-dia, mas o céu continuava cinzento, como se a cidade tivesse esquecido o sol. O ar cheirava pão doce, café recém-passado e algo mais, um aroma levemente metálico, talvez vindo das máquinas. Cibele observava o vapor subir da xícara, o rosto imóvel, os pensamentos distantes. 6 meses. Murmurou ela, observando o vapor subir da xícara, o rosto imóvel, os pensamentos distantes. O atendente limpava as xícaras no balcão, o olhar distraído, o corpo relaxado demais para alguém trabalhando.
Ele se movia com uma calma que parecia desafiadora, como se o tempo corresse diferente para ele. Cibele notou o detalhe, o modo como seus dedos giravam a colher dentro da taça antes de colocá-la no escorredor, o ritmo preciso, quase hipnótico. O sino da porta quebrou o silêncio. Um grupo de jovens entrou, risadas altas, passos arrastados, a arrogância de quem nunca precisou temer nada. À frente deles, um rapaz de cabelos castanhos claro e olhar insolente, vestindo um casaco caro, o logotipo da família Rosen bordado discretamente na lapela. Cibele ergueu o olhar apenas o suficiente para reconhecê-lo. O filho mais novo dos Rosen. Um fantasma vivo de tudo que ela perdeu. O rapaz a viu quase ao mesmo tempo. Um sorriso lento se abriu em seu rosto, e ele seguiu na direção dela, os amigos vindo logo atrás como cães treinados para rir das ordens do dono. Mas olhem só, disse ele, a voz carregada de falsa surpresa. A senhorita Veiraut, em pessoa. Que milagre! Achei que ainda estivesse escondida atrás dos portões da sua mansão. Cibele manteve o olhar baixo por um instante, depois o ergueu, o rosto neutro, frio. Ele riu ao ver o olhar dela, e a risada soou alta demais naquele espaço pequeno. O que foi? Nenhum cumprimento? Nenhum como vai? Ele continuou, encostando-se à mesa. Você sempre foi esquisita, mas agora... Ele inclinou a cabeça, olhando a bengala. Agora entendo. Ele inclinou-se mais sobre a mesa, pegando a bengala dela com um movimento rápido. Posso? Sempre quis ver o troféu de quem sobreviveu por pena do destino. O riso dele era o som exato daquilo que ela mais odiava, impunidade. Quantos morreram mesmo? Ele perguntou, com falsa inocência. Seu pai, sua mãe, os irmãos, sim, o cachorrinho também. Cibele olhou sem se mover, o sangue pulsando nas têmporas. Coloque de volta, disse ela. A mão de Cibele apertou a borda da mesa. As unhas quase cravaram na madeira. Calma. Só estou curioso. Deve ser pesado, carregar lembranças assim, não é? Ele girava a bengala entre os dedos, zombeteiro. Aposto que pensa nos gritos deles toda noite, não é? Os amigos riram. Um deles tirou o celular, filmando. Ei, devagar. Vai quebrar a herança da defunta. Cibele cerrou os punhos. Podia sentir o tremor subindo pelo braço, a raiva comprimida como vidro prestes a rachar. Ainda assim, manteve o controle. Você não é seu pai. Disse, baixo. Não cometa o erro de tentar ser. Por um instante, o sorriso dele vacilou. O atendente, no fundo da loja, enxugava o balcão com um pano. O olhar dele passou brevemente por Cibele, depois pelo grupo, e então voltou à tarefa, sereno, quase entediado. Ele caminhou até a porta de vidro, pendurou a pequena placa de fechado e abaixou as cortinas. Nenhum dos rapazes percebeu. Cibele viu. E sentiu algo mudar no ar, uma quietude súbita, como antes de uma tempestade. O Rosen bateu a bengala na mesa, o som oco cortando o silêncio. Está me mandando calar a boca, é isso? Perguntou, o tom inflamado. A pobrezinha acha que pode falar assim comigo? Só estou dizendo que, Cibele começou, mas ele a interrompeu com um gesto brusco. Cale a boca, vadia. Ele deu um passo à frente, inclinando-se sobre ela. Talvez eu devesse te ensinar um pouco de respeito. O atendente se aproximava lentamente, uma mão no bolso, passos leves. Parou ao lado da mesa e colocou um pequeno prato de porcelana diante de Cibele, uma fatia de bolo de chocolate perfeitamente cortada, com uma camada de calda vermelha escorrendo pelas laterais. Doce da casa. Disse apenas. Cibele olhou, confusa. Eu não pedi. Está tudo bem. É por conta da casa. A voz dele era calma, quase gentil. Mas havia algo na maneira como olhou para o rapaz dos Rosen, algo frio, calculado, uma promessa silenciosa. O jovem olhou o bolo, depois o atendente, rindo com desprezo. E quem te pediu alguma coisa, idiota? Quer impressionar ela, é isso? Ele agarrou o prato com força. Sabe o que acho desse seu bolinho? Mas a frase nunca terminou. A mão dele congelou no ar, e, antes que qualquer um entendesse, o som metálico de talheres ecoou. Um estalo seco, um engasgo abafado. O garfo atravessou a lateral do pescoço do rapaz, enterrado até o cabo. O sangue jorrou quente, escorrendo pela gola da camisa branca, tingindo o chão de vermelho. O corpo dele caiu sobre a mesa, derrubando o café e o prato. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Depois, o caos.
Os amigos gritaram, as cadeiras tombaram. O atendente girou o corpo com uma rapidez impossível, arrancando o garfo do pescoço do morto e o arremessando contra o primeiro rapaz que avançou. O metal acertou o rosto dele, cravando-se no olho. Outro tentou pular por cima da mesa. O atendente o agarrou pelo casaco, girando o corpo e o lançando contra uma das vitrines refrigeradas. O vidro se estilhaçou em 1000 fragmentos. O som era seco, brutal, e ainda assim havia algo quase coreografado naquilo, como se cada golpe seguisse um ritmo que só ele ouvia. Um dos rapazes tentou correr, mas o atendente o alcançou antes que chegasse à porta. Um chute certeiro no joelho, o estalo de osso partindo, o corpo caindo. Ele segurou o pescoço do garoto e o pressionou contra o balcão, até o som da respiração cessar. Tudo aconteceu em segundos. Cibele não se moveu. O sangue respingava nas paredes, escorria lentamente pelas mesas, misturando-se ao café derramado. O corpo do Rosen estava aos pés dela, os olhos abertos, fixos no nada. O atendente parou, ofegante, e por um instante o tempo pareceu se dobrar. Ele passou as mãos pelos cabelos negros, respingados de vermelho, e respirou fundo. O sorriso voltou, calmo, controlado, quase gentil. Pegou um pano do balcão e começou a limpar as mãos como se tivesse apenas servido um pedido difícil. Cibele o observava. Não conseguia piscar. Havia sangue em suas roupas, nas pontas dos dedos, no rosto. Mas os olhos, agora ela podia vê-los, eram serenos, cinzentos, como a superfície calma de um lago depois da tempestade. A música ambiente, uma melodia suave, de piano e saxofone, continuava tocando, imperturbável, enchendo o silêncio mortal com algo quase belo. Cibele sentiu o coração bater devagar, cada pulsar ecoando em seus ouvidos. O cheiro metálico do sangue misturado ao perfume doce do pão recém-saído do forno era sufocante e estranho, doce e amargo ao mesmo tempo. Ela se deu conta de que estava respirando rápido demais. O atendente ergueu o olhar para ela. Está tudo bem, disse, com uma calma absurda. Já acabou. Mas o tom não era de consolo. Era uma constatação. Cibele o fitou, sem conseguir responder. O corpo do Rosen estava no chão, o sangue formando uma poça sob ele, refletindo a luz dourada das lâmpadas da padaria. Lá fora, a chuva caía em silêncio. Lá dentro, apenas o som da música, o tilintar distante de uma colher batendo em uma xícara. Cibele continuava parada, o rosto salpicado de vermelho, o olhar fixo nele. O atendente sorriu, o mesmo sorriso singelo de antes, agora manchado pelo sangue que escorria pelo queixo. E, naquele instante, ela percebeu duas coisas. Primeiro, que estava viva. E segundo, que o inferno, afinal, havia vindo, disfarçado de homem, servindo bolo em uma tarde chuvosa. A música continuava. E o mundo, por um momento, pareceu estranhamente calmo. E assim chega ao fim mais um capítulo de Paradise. Mas lembrem-se, neste mundo, cada escolha deixa marcas, e cada segredo carrega seu peso. Se vocês gostaram de nos acompanhar, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com quem gosta de histórias intensas, e comentar o que acharam da trama. Quero saber suas teorias, palpites e quais personagens mais mexeram com vocês. Inscrevam-se no canal para não perder nenhum episódio, e ativem as notificações, porque a história de Paradise ainda tem muito sangue, vingança e segredos a revelar. Até o próximo capítulo. Um grande beijo e um abraço.